Graças, paz, irmãos, pastor Michael, com a alegria que nós estamos nessa manhã, como igreja, com o privilégio de cultuar a Deus neste dia. Convido os irmãos que abram a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 30, verso 37, que diz: Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do povo. Meus irmãos, o incenso aqui na palavra do Senhor era um perfume precioso consagrado ao culto a Deus. No Velho Testamento, ele era proibido de ser usado fora do culto a Deus. O perfume de incenso no culto, aspirado pelo povo, era um lembrete de que Deus estava no culto. Amém? Isso é um privilégio muito grande para nós. Ali nós também percebemos que os magos ofereceram a Jesus incenso, reconhecendo como divino. E é isso que ele quer, que o reconheçamos como Deus e lhe rendamos o nosso culto. Mas Jesus, ele não quer que o nosso culto seja oferecido sem primeiro venhamos a dar a nós mesmos. Amém? Então, Jesus, meu amado, ele é digno de uma adoração perfumada. Nós somos o bom perfume de Cristo, né? Jesus é digno dessa adoração. Uma adoração que cheira alegria, fé, consagração, amor, esperança, humildade e fervor. Amém? Que nós possamos ser o bom perfume de Cristo nessa manhã e que a nossa adoração possa chegar às narinas de Deus com aroma suave e que agrada o coração de Deus. Meu irmão, concentre-se no culto. Cultue a Deus nessa manhã. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar da graça, amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Lembrar como salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, amém? A mim. Aleluia, me traz a paz. Me traz a paz para o meu caos. Me faz do órfão um filho ser. O rei da glória, o rei da glória. Quem é o rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O rei da glória,
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou pra me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. O que fizeste a mim. O que fizeste a mim. Aleluia. Teu sangue nos justifica. Obrigado pelo ato de amor que fizeste ali na cruz. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Nada além do sangue, Pai. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mais uma vez nosso amor. Possamos verdadeiramente, Pai, nos alegrar em estar na Tua presença. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nosso prazer está na Tua presença, Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, amada igreja. Chegou o momento da palavra. Convido você, feche seus olhos, vamos orar. Amém? Pai, em Teu nome nós colocamos as nossas vidas diante de Tua presença. Em primeiro lugar, quero agradecer pela Tua palavra, que é santa, ela é viva e ela é eficaz. Deus, me usa como um vaso em Tuas mãos e também que o coração dos irmãos possam estar preparados para recebê-la. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus. Amada igreja, eu pergunto, o que a Bíblia fala sobre doenças, pestes, epidemias, pandemias? Então, se a gente for estudar a Bíblia, ela toda, em detalhes, a gente observa, conclui que as doenças, epidemias e pandemias,
é consequência da maldição do pecado. Quando o homem pecou, criou-se um desequilíbrio em todas as esferas, inclusive na esfera da saúde. Então, a doença, as pandemias, ela serve como um apontamento da maldição do pecado do homem. Faz lembrar que o homem pecou e por isso hoje ele sofre doenças. A gente vê que algumas doenças, elas são causadas por falta de cuidado da saúde. Então, a gente sabe, se a gente não cuidar da nossa saúde, não se alimentar corretamente, não praticar exercício de forma regular, não se alimentar de uma forma equilibrada, se a gente não dormir bem, tudo isso gera, né, um adoecimento, né, da nossa saúde. Só que não existe só o aspecto físico, também há doenças emocionais também, porque a gente o quê? Não cuida da nossa saúde emocional. E a gente também sofre na área espiritual quando a gente não cuida da nossa vida espiritual. Então, há doenças que nós sofremos também porque a gente comete pecado. Então, é consequência do nosso pecado individual, ou seja, a pessoa ela fica doente porque ela verdadeiramente ela pecou. Então, aquele pecado é resultado do pecado dela. Isso, né, tá lá em João, se você quiser base bíblica, tá lá em João, capítulo 5, verso 14, onde Deus vira para uma pessoa que foi curada, ele falou: vá e não peques mais para que não suceda coisa pior. Mas também Jesus nos esclarece que há doenças que elas não decorrem do pecado individual, ou seja, você está doente porque você pecou. Não. Algumas vezes as pessoas ficam doentes e não é resultado do pecado individual, mas consequência da maldição do pecado como de uma forma geral. É o que nós estamos vivendo hoje em relação ao Covid, né? Tanto pessoas que servem a Deus como não servem ficam doentes e muitas vezes a pessoa nem está em pecado e adoece, porque é causado por um vírus. E também a Bíblia declara que há doenças que são de ordem de ação de espíritos malignos. Então tem pessoas que ficam doentes porque estão sob influência de ação de espíritos malignos. E outras vezes Deus permite, né, que as pessoas adoeçam e Ele usa isso como um propósito de pedagogia, ou seja, de ensinamento. A gente pode ver alguns exemplos bíblicos de como Deus muitas vezes tratou o ser humano de uma forma pedagógica. Eu queria trazer apenas uns exemplos para você entender. Porque às vezes você é um servo do Senhor, está acometido de alguma doença e às vezes Deus está querendo trazer algo diferente, algum ensinamento sobre sua vida. Jó é um clássico da Bíblia, onde ele ficou terrivelmente doente, cheio de chagas, da ponta da cabeça, a ponta do pé. Mas essa doença, esse sofrimento pelo qual ele passou, serviu como uma pedagogia de Deus para que ele pudesse conhecer a Deus em profundidade, porque Jó já era justo, já era temente a Deus, mas Deus queria trazer uma profundidade do conhecimento dele para a vida de Jó. E essa revelação foi demonstrada através disso. Naamã, nem judeu era, estava cheio de lepra, mas Deus usou essa doença para tratar o orgulho de Naamã. E uma coisa interessante que Jesus fala de Naamã, que naquela época havia tantos leprosos em Israel e apenas Naamã foi curado, porque ele disse que ele teve fé diferente do povo de Deus. Então, aqui Deus permitiu para também ensinar o povo de Deus que muitas vezes o próprio povo de Deus não tem fé e por isso não é curado. Então é muito interessante. Ana também, que ela sofria de esterilidade, ela não podia ter filho, e uma coisa interessante, a alma dela começou a ficar amargurada por causa disso. Mas ela resolveu tomar uma posição diante de Deus, ela orou ao Senhor, ela usou isso
para orar, para buscar a Deus e fez uma aliança com o Senhor. Aquela doença ajudou para que Ana fizesse uma aliança com Deus, e a aliança dela era dar novamente a bênção ao filho dela, e aquele filho foi uma aliança, né, de uma restauração do sacerdócio, porque estava muito precário na época. E a gente também vê o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ali, quando ela tocou em Jesus, ela recebeu virtude do Senhor. Então, aquela doença serviu para que aquela mulher pudesse receber do Senhor virtudes. E aquela mulher não foi só curada do físico, mas da alma. Então, há doenças que Deus usa para que a fé da pessoa seja trabalhada, para que ela venha buscar de Deus virtude para ser curada fisicamente e tenha salvação. E Paulo tinha um espinho na carne, e a Bíblia fala que ele não foi curado, e Deus permitiu aquela doença, aquela situação que Paulo vivia, para que ele pudesse ser aperfeiçoado na fraqueza. Então, é um assunto complexo, mas é algo que nós temos que observar. O ponto mais importante é que a doença aponta para a maldição do pecado. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre as pandemias. As pandemias, elas acontecem para trazer um abalo, para trazer um lembrete às nações, povos, de que eles precisam tratar a maior doença da vida, que é o pecado. Porque as pandemias, elas causam uma desestrutura física, emocional, econômica, em grande escala. E faz com que as pessoas parem para refletir a sua vida. Esse Covid-19 tem feito as pessoas reverem muitas coisas. Então, essas pandemias que assolam o mundo, como eu disse, já estão relacionadas ao pecado. Em Lucas 21:11, Jesus já havia falado que nos últimos dias viriam duas coisas, fomes e pestes. E, na verdade, tanto a fome quanto a peste, um está relacionado com o outro. Porque quando ocorrem pandemias, epidemias, há uma desestrutura econômica. E nós estamos vendo isso. Quantas pessoas não estão podendo trabalhar. E quantas vezes a gente está chegando agora em alguns locais e a gente não encontra. Então, Deus permite isso. Mas nós temos a solução da maldição do pecado, que é Jesus. Então Jesus, ele veio para salvar, curar e libertar. E isso é muito tremendo. Por quê? Porque nós podemos ser curados como ser humano de forma completa, em espírito, alma e corpo. E essa é a proposta e é, na verdade, o objetivo, a missão, o poder de Deus na vida do homem através de Cristo. Em Jeremias, capítulo 17, verso 14, é um versículo que eu tenho meditado muito, que diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Porque quando Jesus nos cura, quando o Senhor nos cura, verdadeiramente nós somos curados. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. É muito bom saber que verdadeiramente nós temos Jesus, que realmente, quando Ele cura, nós somos curados. E quando Ele salva, nós somos salvos. Eu também louvo a Deus porque existem médicos hoje, enfermeiros, profissionais da área da saúde, que têm abençoado tantas vidas que estão sofrendo com Covid e outras doenças que nós temos visto. E quantos têm sido curados através da mão do médico, dos remédios, porque isso é um dom de Deus. Mas a gente sabe que a medicina, ela é limitada. E eu também louvo a Deus pela vida dos bombeiros, pessoal da Defesa Civil, pelos policiais, que têm trabalhado incansavelmente para salvar as vítimas de violência, vítimas, às vezes de afogamento, de incêndio,
mas também a salvação desses profissionais é limitada. Mas sabemos que existe o médico dos médicos, o salvador dos salvadores, Jesus. E Salmo 103, verso 3, através desse cântico maravilhoso, o salmista declara que é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as tuas doenças. Então ele começa dizendo que Jesus, ele vem trazer o perdão, a limpeza do pecado e curar toda a consequência do pecado, que são as doenças, né? Que a doença é uma consequência, uma maldição do pecado. Então a gente tem que lembrar que o Senhor, Deus, é a nossa cura. E uma coisa interessante também que eu vi lá em Êxodo 23, verso 25, que o culto a Deus, ele é como se fosse curativo, ele cura. O culto a Deus, ele cura. E eu estava pensando antes dessa pandemia, o quanto a nação, as nações, os povos têm deixado de prestar culto a Deus. Isso era visível. Quantas nações que se diziam cristãs, hoje os templos estão vazios porque as pessoas não buscam mais a Deus. E eu quero dizer que o culto, o prestar culto, ele é curativo. Pastor, onde é que está isso? Êxodo, como eu disse, 23, verso 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês água e alimento. E tirarei a doença do meio de vocês. Ou seja, quando a gente presta culto a Deus, existe uma bênção especial. Existe provisão. Não há fome, né? Como Jesus fala, nem fome, nem peste, porque Jesus, ele traz água e alimento. E ele traz a cura. Ele tira as doenças. E o mundo está doente pelo pecado. E hoje nós todos estamos sofrendo por causa do pecado. Estamos sofrendo essa situação do Covid. A ira de Deus, Deus permitiu que isso acontecesse, para que as pessoas parassem para refletir. E não só o culto cura, mas o arrependimento do homem cura a terra, cura a nação, cura a sociedade. O arrependimento, que é um processo para a libertação do pecado, é o arrependimento, ele cura. E Deus, em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus está falando isso para o povo dele. Ele não está falando para uma nação incrédula, ele está falando para o povo que já conhece a ele. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, vocês não me chamam pelo meu nome? Se vocês começarem a humilhar, a orar, a buscar a minha face e a afastar dos seus maus caminhos, ou seja, dos seus pecados, porque não basta apenas conhecer a Deus, ler a Bíblia, se você não muda de vida, não se arrepende, não deixa seus maus caminhos. Aí fala que dos céus o Senhor verdadeiramente nos ouvirá, irá perdoar os nossos pecados, irá curar a nossa terra. Então, é tempo mais do que nunca de orarmos, jejuarmos, nos humilharmos diante do Senhor. Essa semana eu fiz uma visita a uma família e disse a uma querida minha, eu falei, os dias têm sido maus e nós temos que estar o tempo todo orando e jejuando para que possamos suportar esse período. E ninguém está livre de ficar doente. Ninguém está livre de ficar doente. Mas há um outro versículo que diz que o nosso espírito ele tem que estar preparado. Porque se o nosso espírito não está preparado, quando vem a doença a gente não suporta muito. E
E eu falo, a esperança, ainda bem que Jesus salva, cura e liberta. Isso alegra muito meu coração, porque Jesus salva, Ele cura e Ele liberta. E isso é tremendo, isso é poderoso. 3 palavrinhas pequenas, mas de uma grandeza, de transformação na vida do homem muito grande. Salva, cura e liberta. E tudo isso um dia vai passar. E nós, como igreja, temos a esperança de que essas coisas vão passar. Que hoje mesmo nós ainda estamos aqui nesse mundo, ainda estamos sujeitos a ficarmos doentes, a ver os nossos queridos doentes, né, a perder, a conviver com a morte causada pela doença, como muitos já perderam seus entes queridos para o Covid e outras doenças. Mas nós temos esperança. Jesus disse lá em Apocalipse 21:4 que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas passaram. E Jesus vai mudar toda a nossa história. E nós temos esperança que esse dia chegará. Então eu convido a igreja, continue orando por aqueles que estão enfermos, seja físico, seja emocionalmente doentes, seja aqueles que estão também perdidos por causa do pecado. Vamos orar um pelos outros, vamos realmente rever os nossos corações, os nossos caminhos, ter arrependimento daquilo que é necessário. Vamos levar as pessoas também ao arrependimento através da pregação da palavra. Mas nós temos que levar a cura para este mundo. O mundo está doente e a cura é Jesus. Leve Jesus às pessoas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Novamente, meu irmão, quero dar graça e a paz aos irmãos, e neste momento nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Como diz 1 Coríntios, 11, do 23 ao 29, o próprio Senhor Jesus ordenou esse santo sacramento. Ele mandou aos seus discípulos que participassem do pão e do vinho, símbolo do seu corpo partido e do seu sangue derramado. Esta é a sua mesa. Esta mesa é para os seus discípulos, que todos com verdadeiro arrependimento abandonaram os seus pecados e creram em Cristo para a salvação. Se aproximem e tomem desses símbolos pela fé, participem da vida de Jesus Cristo para o conforto e alegria da sua alma. Recordemos que este é um memorial da morte e paixão de nosso Senhor e também um testemunho da sua segunda vinda. Não nos esqueçamos de que somos um numa só mesa com o Senhor. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que por Tua misericórdia nos deste Teu único Filho Jesus Cristo para sofrer a morte na cruz, para a nossa redenção. Senhor, ouve-nos, rogamos-Te humildemente. Permite que, enquanto recebemos esses elementos de pão e vinho, de acordo com a Sua santa instituição, nosso Salvador Jesus Cristo, em memória da Sua paixão e morte, sejamos feitos participantes do Seu benefício e sacrifício expiatório. Amém. Amém? Pega o pão. O corpo de nosso Senhor Jesus, que foi partido por vós, vos conserve inculpáveis para a vida eterna. Comei, lembrando que Cristo morreu por vós, e sede agradecidos. Amém. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por vós, vos conserve inculpáveis para a vida eterna. Bebei, lembrando que o sangue de Cristo foi derramado por vós, e sede agradecido. Oremos. Senhor, nós te louvamos, porque por esse privilégio de podermos participar do seu corpo partido, do seu sangue derramado. Obrigado, Deus, por tão infinito amor. Obrigado, Jesus, pela graça que nos foi concedida. E obrigado, Espírito Santo, que nos faz entender tudo isso. Trindade eterna, nesse momento chegamos à Tua presença, agradecidos
porque somos seus discípulos e estamos na mesa com o Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, nesse momento também, eu gostaria que os irmãos orassem pelos os irmãos que estão enfermos e doentes. Vamos orar? Vamos orar pelo pastor Hugo, vamos orar pela irmã Rosângela, vamos orar pela irmã Antônia, vamos orar por todos aqueles que estão precisando da graça do Senhor ali na área da saúde. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que Tua mão esteja sobre os Seus filhos, sobre todos aqueles que estão doentes, ou pelo coronavírus, ou por alguma outra doença. Senhor, que o Teu manto de cura agora possa estar sobre eles, curando de uma forma total, nervo, músculo, osso, ó Deus. Nós te rogamos a Tua misericórdia. Abençoe também a Tua filha Antônia, ó Deus. Guarda ela ali, Senhor, no momento que ela vai conceber, dar à luz a um filho, Senhor. Que o Senhor possa estar com ela naquele momento. Guarda ela, guarda o bebê. Guarda, Senhor, de uma forma exponencial. Deus, abençoe toda a igreja. Nos guarda desse vírus que está parando sobre a sociedade. Guarda o Brasil. Abençoa o nosso presidente, dê amor, sabedoria, um coração puro. E todas as autoridades constituídas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? E nesse momento, irmãos, nós iremos para a bênção apostólica. Amém? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em vós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Lembrando, dia 20 e dia 21 será a inauguração da nossa igreja. Amém? No dia 20, no sábado, estaremos lá. E no dia 21, nós teremos a presença do nosso superintendente, que irá pregar no segundo dia de festa de inauguração da igreja. Não será no dia 13, 14 e 15, devido à reforma. Porém, nós vamos fazer no dia 20 e 21. Vai ser uma bênção. Convido a todos. Já orem. Fiquem com Deus, meus irmãos.